Bom, essa questão aqui do Enem, em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento A se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento A em relação à sua posição inicial, e F é a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Bom, aí a gente tem o gráfico, ele quer saber qual das funções corresponde a esse gráfico. Bom, então vamos lá. A princípio, eu estou optando, a gente tem duas funções que poderiam modelar isso. Uma função do tipo seno, uma função do tipo cosseno. Pelo fato da crista, né, que é o ponto mais alto da função, não estar no eixo y, né, eu vou optar por uma função seno. A princípio, a gente pensa numa função seno porque a crista, que é o ponto mais alto que eu estou marcando aqui, ele não está no eixo y. Lembre-se que o cosseno, crista, né, o ponto mais alto, está lá no eixo y, começando no 1. Então, de certa maneira, isso nos induz a pensar na função seno de x. Então, eu vou modelar o problema assim. Vou falar que esse meu problema é do tipo f de t, então é f de t, porque é em função de t, né, igual a mais b seno de kt, ok? Então, a princípio, eu estou pensando nesse modelo. Pode ser que no meio dos meus cálculos eu chegue à conclusão que esse modelo não é adequado, a gente muda para um cosseno, né? Mas eu tive uma ideia inicial de modelar com seno pela coerência do gráfico. Bom, olhando para a estrutura da questão, primeiramente, a gente pode usar um recurso que é o seguinte, a gente pode calcular f de zero. Observe que quando t é zero, nós temos aqui 88. Então, f de zero, vamos pensar, f de zero vai ser a mais b seno de zero, porque vai ficar k vezes zero é zero, e isso é igual a 88. Agora, observe que como seno de zero é zero, esse termo vai sumir, então a é 88. Então, eu fui capaz de encontrar o coeficiente a da minha função, é 88. Logo, eu posso reescrever minha função assim, f de t é igual a 88 mais b seno de k vezes t. K é um parâmetro que está multiplicando o t ali. Agora, já que eu falei desse k, eu vou encontrá-lo também, porque esse k que eu vou marcar aqui para você, ó, de verde, esse k, ele está relacionado com o período. Você se lembra que o período de uma função trigonométrica desse tipo, vou até fazer aqui embaixo para você, o período p, ele é 2π sobre o módulo de m. No caso, o m é o cara que multiplica o t, né? O que a gente chama de m aqui é esse cara, esse kzinho. Então, é 2π sobre k o período. É o módulo do cara que multiplica o t ali. Entretanto, olhando para a figura, a gente vê claramente que o período dela, olha só, o período dela, eu vou marcar para você aqui, ele é 2π. Então, a gente vê que ela é uma função de período 2π. Esse é o período dela, p é igual a 2π. Então, a gente iguala 2π, que é pela fórmula com que eu observei no gráfico, que é 2π, né? 2π sobre k sobre 2π. A gente vai cancelar o 2π com 2π, então k vai ser igual a 1. Então, também já achei mais uma parte do gráfico. Então, vamos reescrevê-lo aqui. Então, a gente tem que f de t vai ser igual a 88 mais b seno de t, ok? Só falta que a gente encontre o coeficiente b de bola. Para a gente poder encontrar o coeficiente b de bola, vamos usar um outro ponto do gráfico qualquer. Por exemplo, aqui no gráfico eu percebo, né, que quando x ou t é π sobre 2, aqui é 168. Ou seja, vou até escrever aqui ao lado, f de π sobre 2, ele é 168. Então vamos lá. F de π sobre 2, o que é, afinal de contas, f de π sobre 2? É jogar o π sobre 2 no lugar do t. Vai ficar 88 mais b seno de π sobre 2, e isso tem que ser igual a 168. Mas observe que o seno de π sobre 2 ele é 1, porque é 90 graus. E a gente pode passar esse 88 para lá, então a gente pode falar que 88 mais b é igual a 168, portanto, b ele é igual a 80. Então, consegui encontrar todos os três parâmetros da função. Portanto, a minha função ela é do tipo f de t igual a 88 mais 80 vezes seno de t. O que corresponde à alternativa A. Só está trocado aqui, mas a ordem dos fatores não vai alterar a soma ali não. Letra A. Abraço.